Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta, meu nome é Laura e nós estamos na segunda parte do nosso estudo do livro do Timothy Keller, Gálatas para você. Nós estamos na segunda parte do capítulo 7. O capítulo 7 estuda os capítulos 3 e 4 do livro de Gálatas na Bíblia. O capítulo 3, dos versículos 26 a 29 e o capítulo 4, dos versículos de 1 a 7. No início do capítulo 4, Paulo nos ajuda a entender melhor o que significa ser filho adotivo de Deus. E para ilustrar a nossa condição de filhos, ele usa a imagem de uma criança que herda uma grande propriedade. Ele diz que enquanto a criança é menor de idade, ela não se diferencia em nada de um escravo, porque ela precisa de tutores e administradores. Somente quando a criança atinge a maioridade, ela pode tomar posse da herança. Na antiguidade, a criança romana que herdava alguma coisa dependia de tutores até os 14 anos e continuava dependendo de administradores até os 25 anos. E agora a gente vai ver como essa ilustração de Paulo se aplica a nós espiritualmente em 3 níveis diferentes. No primeiro nível, a ilustração mostra que na época de Moisés, o povo contava com a liberdade espiritual a eles prometida na aliança feita com Deus no Monte Sinai. Mas eles não experimentavam essa liberdade e intimidade prometidas porque a certeza do perdão era genérica e vaga. Ou seja, a lei não tinha condições de produzir a salvação. No segundo nível, Paulo também diz que nós, quando éramos menores, também estávamos debaixo da escravidão aos princípios elementares do mundo. Ele quer dizer que todos os seres humanos são escravos espirituais até se chegarem a Cristo. Nós estamos todos debaixo da lei, mesmo que nunca tenhamos ouvido falar de Moisés ou da Bíblia. Isso porque todos nós tentamos viver debaixo de certos padrões. Somos ansiosos e vivemos sobrecarregados pelas preocupações. O nosso relacionamento com Deus é muitas vezes distante ou inexistente. No terceiro nível, esse também é o retrato de como nós cristãos podemos deixar de experimentar a liberdade e a alegria da salvação. Nós podemos continuar vivendo dia após dia como escravos, em vez de como filhos adotivos de Deus. Como filhos de Deus, nós temos acesso direto ao Pai. Em alguns momentos, é como se nos fosse dado um presente e nós devolvêssemos a quem nos presenteou, dizendo que a gente vai lutar até fazer por merecer esse presente. E assim nós voltamos a nos relacionar com Deus, novamente, por meio de nossos méritos históricos e morais. A escravidão é o nosso estado natural, mas Paulo vai explicar como podemos alcançar essa liberdade no nosso relacionamento com Deus e desfrutar desse amadurecimento. No versículo 4 do capítulo 4, Paulo diz que quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. É o Filho que nos torna maduros, mas como ele faz isso? Primeiro, ele resgata os que estão debaixo da lei. Nós somos escravos da lei, precisamos cumpri-la, mas não conseguimos. Assim, Deus enviou seu Filho a fim de nos resgatar. Significa libertar o escravo pagando seu preço total. Jesus cumpre plenamente todas as exigências da lei sobre nós. Ele é capaz de nos libertar dela. Ele queria que todos nós fôssemos adotados como filhos, com todos os direitos que os filhos têm. No mundo greco-romano, um homem rico e sem filhos poderia escolher um de seus servos e adotá-lo como filho. No momento da adoção, ele deixava de ser escravo e recebia todos os privilégios financeiros e legais na condição de filho e herdeiro. Era uma nova vida de privilégios. Trata-se de uma metáfora extraordinária do que Jesus fez por nós. A salvação de Jesus não é como receber perdão e libertação do corredor da morte e prisão. A honra e a recompensa divinas são tão certas e garantidas quanto o perdão. No Evangelho, nós somos recebidos e acolhidos como heróis, como se tivéssemos realizado feitos extraordinários. Não precisamos ficar ansiosos e desesperados quando pecarmos ou falharmos. A nossa herança não é um prêmio a ser ganho, e sim um presente de Cristo. O versículo 6 do capítulo 4 diz assim: E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual clama Abba Pai. Enquanto o propósito do Filho era nos assegurar o status legal de filho, o propósito do Espírito era garantir a experiência real disso. O Espírito nos traz uma experiência subjetiva radical. Timothy Keller cita 4 características e marcas dessa experiência. A primeira delas é que o Espírito nos leva a clamar Abba. Refere-se a uma paixão e um sentimento profundo e penetrante. A segunda é que clamar refere-se à nossa vida de oração. Os cristãos que experimentam essa obra do Espírito encontram grande realidade e espontaneidade na oração. Orar não pode ser algo mecânico e formal, mas sim cheio de paixão, fervor e liberdade. E em terceiro, assim como é automático para uma criança chamar pelo pai quando tem algum problema, os cristãos que experimentam a obra do Espírito sentem a realidade extraordinária da proximidade de Deus. Em quarto lugar, a palavra Abba significa papai e expressa confiança e certeza de acolhimento. Assim como uma criança simplesmente presume que o pai a ama e está sempre a postos para ajudá-la, nós cristãos podemos ter a ousadia e certeza de que o amor de Deus por nós é infinito. A obra de Jesus é algo externo a nós, é algo que nós podemos ter sem sentir. Já a obra do Espírito é algo interno,
consiste em sermos absolutamente tocados emocional e intelectualmente pelo amor de Deus por nós. A obra do Filho e do Espírito não podem ser jamais separadas. Isso porque a plenitude do Espírito é experimentada quando meditamos no amor do Filho, e os dons do Filho são desfrutados quando olhamos para o Espírito em busca de direção. Bom, porque nós somos filhos, nós temos intimidade de relacionamento e autoridade sobre os bens. Significa que cada um de nós é herdeiro. Para o Filho de Deus, todos os dias são de confiança e ousadia. Não andamos com medo de nada nem de ninguém, porque o nosso Pai é dono de tudo. A nossa condição de filhos afasta o nosso medo de não sermos realizados ou de nos sentirmos aprovados em todo momento. E também há a garantia de que compartilharemos da glória de Deus no futuro. A espantosa consequência da filiação é que Deus agora nos trata como se nós tivéssemos feito tudo o que Jesus fez. O próprio Jesus disse isso ao orar por nós, em João capítulo 17. E ele também diz que o desejo dele é que nós estejamos com ele onde ele estiver. Por que será que Paulo usa essa expressão Abba em aramaico, sendo que os gálatas falavam grego e provavelmente nem conheciam o aramaico? Ele usa essa expressão porque era um termo que Jesus usava para falar com o Pai. Com isso, Paulo está dizendo que nós herdamos os direitos do próprio Jesus. Podemos nos achegar a Deus como se fôssemos tão fiéis quanto Jesus. Tudo que é dele é nosso. Por fim, existem 2 passos que nós podemos dar a fim de experimentar maior profundidade na nossa filiação. Primeiro, devemos separar um tempo significativo para estudar a obra de Jesus e pedir que o Espírito nos ilumine a fim de que essa obra se torne real na nossa vida. A conexão estreita entre os versículos 4 e 5 e 5 e 6 significa que nós devemos aprender a meditar sobre a Bíblia e conectar o nosso estudo à nossa oração e a nossa oração ao nosso estudo. Segundo, devemos buscar ao Pai com espontaneidade durante o dia. Temos que tratar todas as questões da nossa vida tendo em mente o amor paternal de Deus. Temos de nos perguntar a todo instante: estou agindo como um escravo que sente medo de Deus ou como um filho seguro do amor do Pai? Ao clamarmos Abba, o Espírito nos assegura que somos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. E assim o nosso coração é inundado de uma certeza que transforma toda a nossa vida. E para terminar, 3 reflexões. O que mais te entusiasmou nesse trecho da Bíblia? A adoração é algo que você tanto vivencia quanto compreende? De que maneira você pode meditar mais sobre a obra do Filho e pedir ao Espírito que opere mais em seus afetos? E terceiro, quando você corre mais perigo de viver como um escravo e não como filho? Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte e compartilha com quem você acha que pode se interessar por esse vídeo e até a próxima.